agradeço pela colaboração imensa de vocês ao darem likes aqui embaixo, ajudando a dinamizar e a movimentar o nosso canal. Também por ativar o sininho das notificações e pelos comentários, são muito importantes. Ajudam a sinalizar por onde devemos andar nesta conversa do nosso povo. E os compartilhamentos dos vídeos também são contribuições importantes como sinal de fraternidade, de solidariedade nesse trabalho, a esse trabalho. E o apoio que vocês dão através do Pix, que se coloca aqui embaixo por algum tempo, a quantidade que vocês acharem viável para contribuir e nos ajudar aqui no nosso trabalho. Fundamental, e muito obrigado pelas colaborações de vocês, que sempre chegam e são sempre necessárias. E quanto mais vocês ajudarem as pessoas a entenderem esse trabalho e ampliarem a participação delas, melhor, mais condições teremos de fazer o nosso trabalho. Pois bem, na terça-feira, ontem, portanto, eu fiz o chimarrão pensando um pouco nas consequências da Lava Jato, de Sérgio Moro, de Deltan Dallagnol, e toda esta casta de calhordas que atuaram no desmonte do Brasil. E passei a pensar muito na figura representativa de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. E o que esse tipo de gente é capaz de fazer? E até onde vai o cinismo, a hipocrisia absolutamente vastos desta gente? E daí, necessariamente, a gente tem que viajar em termos do encontro com outras figuras da República da mesma tez ideológica, como, por exemplo, o seu Campos Neto, aquele que sentou em cima do trono do Banco Central, se servindo do banco com mais outros representantes do sistema financeiro. Uma coisa os une, se é que se unem, porque eles também não se unem, de maneira nenhuma. Eles se caracterizam muito pela concorrência entre eles, pela deslealdade, ou melhor, quando demonstram lealdade, de fazê-lo sob pressão, chantagem, ameaças e opressões. Mas o valor, assim, digamos, da solidariedade, do sentido de união, nem mesmo entre eles existe. Então, como eu dizia, eles me fazem pensar no que é ser conservador, porque todos eles se dizem conservadores. Inclusive os donos das lojas americanas, que sabotam o país, roubam de trabalhadores e trabalhadoras, desviam recursos, prejudicam fornecedores, quebram fornecedores para levarem vantagem, se dizem conservadores. De sorte que de agente em agente se monta uma concepção de conservadorismo no Brasil e no mundo, mas aqui nos interessa
definir delimitadamente no Brasil, o que é conservadorismo. E daí nós olhamos a partir, e juntando com essa turma de conservadores, para Milton Mourão também, golpista, aquele que desde um esgoto, lá pelos anos 2016, 2014, 2015, anunciou um golpe de Estado e trabalhou por esse golpe. É amigo da turma lá do Tribunal Regional 4 de Porto Alegre. É maçom. É grau 33. Todos eles se dizem defensores do bem, são cidadãos e cidadãs de bem. E viajando com Hamilton Mourão, Campos Neto, Sérgio Moro, o Santarrão de Pauoco, Deltan Dallagnol, para outras figuras, estouramos cada vez mais o conceito e o sentido dos conservadores, do conservadorismo. Como, por exemplo, o vampiro Michel Temer, aquele que sempre diz, pois eu confesso a você, uma frase de efeito, uma frase vício de quem não confessa nada para ninguém, porque está sempre às escondidas golpeando alguém. E vamos andando, passando pela mídia, dita conservadora, que é essa que escancara todo tipo de sujeira e manipulação do povo brasileiro. Porque ser conservador também é ser manipulador, é ser sujo, é fazer negociatas contra o povo, usando o povo. E andamos, indo também mais além de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, que já foi despejado de lá, do Congresso Nacional. Temos, por exemplo, o seu Arthur Lira, conservador, agora apavorado com as investigações, com as ameaças de investigações, de processos por parte da Polícia Federal, do Judiciário, com aquela história de robótica, de verba, de orçamento secreto despejado em cima de negociatas em Alagoas. Os conservadores vivem disso, de negociatas, mamando nas tetas do Estado, tirando o máximo que podem de recursos que poderiam servir ao povo a resolver as grandes angústias nacionais e populares que eles desviam. E podíamos ir daí, continuar, passando também pelo famoso dia da aprovação do marco temporal, que poderia ser chamado do marco do extermínio, da morte definitiva dos indígenas, da destruição do meio ambiente, com aquele festival de bestialidades nas tribunas da Câmara, muito semelhante à noite do besteirol do golpe contra a presidenta Dilma. O que disseram, o que fizeram os conservadores, os homens e as mulheres de bem. Portanto, ser conservador é trazer caprichosamente a marca da escravatura e lidar com o povo como se sempre o povo precisasse do tronco, precisasse das correntes. Agora não mais usam, se bem que muitos ainda, e aí adotam aquele termo, né, absolutamente fascino, né, de análogo à escravatura. Não, eles são escravocratas, eles escravizam pelas fazendas,
pelas mansões, pelas casas dos ditos conservadores que não se envergonham de escravizar e deixar envelhecer pessoas sem o menor direito ao descanso, ao salário, à saúde. Ser conservador é trazer vivas as brasas, a memória da escravatura e ser escravocrata. É isso que é ser conservador. Na religião nós vemos como esse que aí, né, levou uma lavagem de crítica nas redes sociais, nem mencionarei o nome dele porque não merece ser mencionado num programa como este, num canal como esse, sérios, que agora corre riscos de processos por discriminação e preconceitos contra LGBTQIAP+, por LGBTfobia. Pastor, conservador, apoiador de Jair Bolsonaro. Então, na área religiosa, como demonstrei, os tais conservadores são os passaportes para a exploração das pessoas no uso da fé. A fé como modo, como articulação, como arma, como arapuca para roubar a inocência das pessoas, capturar a sua energia em favor dos interesses dos ditos conservadores, escravocratas, patrões, sempre prontos a roubar do povo, a roubar da classe trabalhadora. Na área da religião, quando os conservadores são maioria, como vem ocorrendo nesses últimos anos, essas últimas décadas, os conservadores conseguem ser muito mais expressivamente maus, porque eles andam engambelam com a sua hipocrisia, com a sua máscara, com o seu perfume, com o seu jeitinho de se aproximar para capturar, explorar e golpear as pessoas. Então, o conservadorismo, como estes estampados por todas as pessoas e muito mais, e não é muito mais, são minoria, são revestidos da máscara da hipocrisia que demonstra as pessoas serem o que são, mas machistas, preconceituosas, sobretudo opressoras e exploradoras do trabalho alheio. Vivem bem, gostam do que é bom, de bons restaurantes, bons aviões, bons hotéis, excelentes hotéis, viagens internacionais, graças àqueles que exploram. Ser conservador é ostentar a máscara da hipocrisia. Ser conservador é ser opressor, é ser explorador, é ser mentiroso, é ser ladrão. Isso que é o conservadorismo. Outra marca do conservadorismo é se opor às grandes transformações que abranjam os direitos de quem realmente merece, de quem realmente produz, de quem realmente trabalha. Os conservadores têm medo das mudanças. Eles atuam dia e noite contra as mudanças. Nem um milímetro de mudança que tire deles os tronos e os privilégios de quem não trabalha, mas passa o tempo inteiro angustiado com medo dos que trabalham e dos que podem se dar conta de que sofrem por causa deles, os conservadores.
Os conservadores têm medo das transformações. Por isso eles mentem contra os outros países que avançam, como Cuba, como Venezuela, como a República Popular Democrática da Coreia, como China, como Rússia, e como Vietnã, com tantos outros povos que conquistam o seu direito à justiça econômica, à justiça social, à dignidade da sua classe trabalhadora. Eles precisam caluniar, eles precisam mentir. E eu aqui não repetirei as mentiras do que eu seria divulgar as calúnias, as injúrias que eles produzem. Os conservadores que resistem de todas as formas, torpedeando, manipulando consciências, manipulando a mídia. Os conservadores temem as transformações e até mesmo as revoluções, porque eles querem se conservar nos privilégios desviados dos recursos que deveriam ser de quem trabalha, de quem produz. Os conservadores são sufoca, fala meu povo. Os trabalhadores agem para abafar a fala do povo. Os conservadores querem o povo quieto, povo silencioso. Por isso, adoram que o povo não tenha educação, que o povo não seja alfabetizado, que o povo não seja politizado, que o povo não seja sujeito do processo transformador. Eles não querem isso. Há pouco tempo mencionei aqui o que disse o despudorado, o grosseiro, o estúpido Paulo Guedes, quando disse que, respondendo a Jair Bolsonaro, outro deste meio, capturado para esse meio, provindo da pobreza, da miséria, mas capturado para servir a essa turma, Paulo Guedes disse a Jair Bolsonaro, apavorado, desapontado, com o que Lula já vem conseguindo, principalmente com relação aos botijões de gás e aos preços dos combustíveis que caem, respondendo então a Bolsonaro, que cobrou de Paulo Guedes do porquê isso não aconteceu no governo dele. Paulo Guedes disse: não se pode agradar aos pobres, porque quem manda no país são os ricos. O Facínora disse como é que os ricos vivem do agrado, do alto agrado, da exploração, do puxa-saquismo, para se manterem em cima dos louros roubados do povo. Eles sabem disso. José de Castro, historiador, nordestino, médico, que morreu no exílio durante a ditadura militar, costumava dizer: enquanto os pobres não comem, os ricos não dormem com medo dos que não comem. E é isso, eles vivem no espanto, porque são hipócritas. Os conservadores se revestem de uma moralidade que eles não têm, e com isso tentam atingir, tentam capturar um setor da classe trabalhadora que erradamente chamam de classe média, visto que não existe classe média. Existem trabalhadores um pouco mais assalariados, um pouco mais aquinoados, mas que não podem parar de trabalhar como os ditos conservadores, porque senão eles quebram, morarão na rua e na miséria. Então, os conservadores tentam
destilar o seu conservadorismo, essa sua falsa moral, esse seu moralismo para mais gente que seja porta-voz dos seus interesses. Porque querem calar, sufocar, acorrentar, amarrar nos troncos da ignorância o povo, até que este se dê conta do que realmente ocorre e comece a chutar forte para se libertar das correntes. Amanhã à noite, às 19 horas, no programa Conversa.com, eu falarei agora do ponto de vista da necessidade do povo falar. E o que acontece quando o povo fala? Quando a classe trabalhadora fala? Quando a classe trabalhadora decide falar? O certo é o seguinte: a classe trabalhadora de verdade, bem conduzida, com táticas corretas, configura a história, com estratégia clara, isto é, de onde chegar, jamais faz o que os baderneiros, o que os terroristas, o que os vândalos fizeram no dia 8 de janeiro, depredando os prédios e símbolos da República como demonstração de como agem os conservadores. O povo não age assim. O povo preserva o que é seu, porque lhe custa muito, mesmo que a burguesia tenha se apossado dos símbolos da República, dos símbolos da pátria, dos símbolos do país. O povo sabe que tudo aquilo tem custos e que tudo saiu do seu couro. Então é preciso cuidar. Mas o povo fala. O povo quer falar. E nós diremos amanhã um pouco mais sobre quando o povo fala e o que acontece quando o povo realmente fala. Abraços proféticos e revolucionários, e até amanhã, quinta-feira, às 19 horas, com o programa Conversa.com.